Pode me perguntar. Professor, como é que vai ser essa atividade? Como? Professor, tô a fim de brincar desse negócio aí hoje, não. Acho que o corona chegou por aqui. Isso é ruim. Eu não sei nem como funciona isso. Não, nós vamos aprender rapidinho. Essas brincadeiras só prestam em sala de aula, professor. Assim é ruim demais. Aqui é bom, que aqui a internet funciona melhor. Cada um é uma só, né? Na faculdade é todo mundo na mesma internet, é mais complicado. Mas vai dar certo. Vamos lá. Professor, tudo tá... No nosso encontro passado, nós falamos sobre os programas de auditoria para contas do ativo, né? Hoje nós vamos falar para contas do passivo, tá? Nós sabemos que o nosso passivo, onde tem as nossas obrigações, né? Aí a gente fica pensando, será que pode ter alguém que queira fazer alguma coisa, né, errada, algum registro errado, ou alguma fraude envolvendo passivo, né? Porque às vezes a gente pensa que passivo é só porque é das nossas dívidas, as dívidas da empresa, né? E que vantagem a empresa teria se eu fizesse alguma fraude ali, você entendeu? Vocês acham que tem alguma relevância isso? Tem, mas não sei por quê. Tem, mas não sabe por quê. Não sei explicar. Imagina você analisando um balanço de uma empresa. É interessante você ver muita dívida ou pouca dívida nesse balanço? Depende. Pouca dívida. Depende, aí você tá aprendendo já. Esse depende. Não, mas ó, se eu vou dar crédito para a empresa, vamos ver, se eu sou um banco, né? E eu vou analisar o balanço dela. É interessante eu ver muita dívida ou pouca dívida lá no balanço dela? Pouca dívida. Eu acho que é pouca dívida, professor. Então, porque quando a gente faz aqueles índices de liquidez, né? A gente que divide, por exemplo, o ativo circulante pelo passivo circulante, né? O que é a liquidez? É a capacidade de pagamento da empresa, né? Aquilo que ela tem de recursos, né? Contra o que ela tem de dívidas, né? Então, por exemplo, se eu quero mandar para o banco, é interessante que eu mostre para o banco que eu tenho pouca dívida. Porque se eu for uma empresa que é muito endividada, né? A minha liquidez pode ser muito baixa e ele pode entender que não é interessante me emprestar dinheiro porque o risco é grande, né? Você entendeu? Então, sim, né? Tanto que pode ter fraudes aí para melhorar ativo, como fraudes para diminuir passivo, né? Entendeu? Ou, em outra situação, por exemplo, eu posso fazer uma fraude para aumentar minhas dívidas, né? Professor, mas como que a gente aumentaria a dívida, né? Imagina o seguinte, que eu tenho um sócio que ele está querendo sair da empresa, né? Então, se eu inventar umas dívidas ali na empresa, né? Tecnicamente a parte dele fica menor, né? Então ele sairia da empresa e levaria menos. Levando menos, sobra mais para a empresa, né? Por quê? Consideraria como parte do patrimônio dele uma dívida, por exemplo, que não existe, né? Então, quer dizer, se eu tenho bens e direitos, né, menos obrigações, então se eu aumento a obrigação, a pessoa tem menos bens e direitos, né? Tá? Então, sim, é importante e necessário a gente fazer uma análise, né, quando está fazendo auditoria nas contas contábeis dentro do ativo e do passivo, né? Não somente, né? E tomar um grande cuidado com isso, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que no nosso passivo, as contas que nós temos lá, né, envolvem empréstimos a pagar, fornecedores, impostos a recolher, salários, outras obrigações que tiver aí, as provisões, né?
E quando a gente fala em empréstimos ainda, a gente tem empréstimos de curto prazo, empréstimos de longo prazo, né? Então o cuidado é ver se esses lançamentos estão mensurados corretamente, né? Por exemplo, tem empresa às vezes que ela pode pegar o empréstimo que está vencendo curto prazo e contabilizar ele como de longo prazo, né? Quer dizer, isso melhora os índices de liquidez da empresa ali, né? Porque, eu tenho dívida, mas é dívida de longo prazo, né? Então a gente tem que ver se isso realmente reflete a realidade, né? E como a gente já viu, por exemplo, lá que quando eu estou fazendo a auditoria do ativo, né? Que eu vou ter que, por exemplo, ligar para cliente, saber se aquela dívida que o cliente ali que eu tenho para receber, se realmente é dívida que o cliente reconhece, né? Se é real. Então, eu vou fazer a mesma coisa com os bancos para saber os empréstimos que a empresa tem, quanto que está devendo. Vou fazer isso também com os fornecedores para saber se a empresa está devendo ou não, você entendeu? Ou se a empresa, de repente, está registrando menos dívida, né? Que pode ter também. De repente a empresa não registrou as dívidas com o fornecedor, né? E, de repente, essas dívidas são maiores do que o balanço apresenta, tá? Então, sim, nós temos que ter um cuidado bem grande com a parte de passivo também, tá? O passivo circulante apresenta os valores que explicam a origem dos investimentos, né? E de vencimento a curto prazo, né? Então, o que que é origem de vencimento? Tudo que a gente tem num passivo deu origem a alguma coisa de ativo, né? Certo? Então, por exemplo, meus empréstimos, os investimentos que eu fiz, que é os financiamentos, né? Isso virou bens de capital, virou máquina, equipamento, virou estoque, virou fluxo de capital de giros, entendeu? Então, são vários, tudo isso que a gente tem, de alguma forma, né, as dívidas temos, isso já gerou um passivo, ou um ativo, né? E mesmo quando nós temos despesas que não foram pagas, né, essas despesas, elas objetivaram a ter receita. E se eu tive receita, eu tive recursos, e esses recursos estão dentro do ativo, né? Porque toda vez que a gente faz uma venda, né, seja ela à vista ou a prazo, essa venda vai aumentar o nosso ativo, né? Porque se eu vendo à vista, aumenta a caixa, banco, aplicação financeira, né? Se eu vendo a prazo, aumenta as duplicatas a receber, certo? Então, se o objetivo ter receita, eu vou ter despesa para isso, tá? As despesas, a ideia delas é que gerem receita, tá? Então, os principais erros que a gente tem no passivo circulante decorrem de quê? Subavaliação, ou seja, eu tenho uma dívida grande, mas entender que ela é pequena, né? Por exemplo, às vezes tem empresas que não computam os juros, né, dentro da dívida, você entendeu? E os juros são às vezes já pré-determinados, já dá para ter como avaliar eles, né? Valores fictícios, ou seja, inventados, ou valores ocultados, né, que são as omissões, acréscimos falsos ou simulações, né? Então, várias são as situações, né, que podem incorrer aí em fraudes, em situações que podem maquiar, né, o passivo, tá? Então, os erros, né, eles são destinados a verificar fins diversos, tais como falência, desvio de numerário, entre outros, né? Imagina, se eu tiro um dinheiro do caixa, de repente, eu posso inventar uma dívida para isso, né? Entendeu? Tá? Então, várias são as situações, né, que a gente pode ter e para fazer esse desvio. Ou, na verdade, eu posso, de repente, sumir com uma dívida, né? Para poder fazer uma baixa de caixa, né? Eu debito a dívida e credito o caixa, entendeu? E lá na frente essa dívida aparece, né? Porque o credor, se ele não recebeu, ele vai vir atrás para receber, tá? Então, quando a gente faz uma análise do nosso passivo, né, principalmente aí o circulante, né, o não circulante tem erro, tem, mas como é menores a quantidade de grupos que temos ali, então fica mais restrito, né, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala uma subavaliação, né, do passivo, uma subavaliação é eu avaliar ele para um valor abaixo do que realmente é, tá? O que que é o objetivo dessa fraude? Esconder uma situação de dificuldade financeira, né?
fraudar o fisco, ludibriar credores e sócios, entendeu? Os efeitos, né, dá um falso quociente de liquidez para a empresa, né? Melhora a aparência da empresa junto a credores, tá? Então, se eu preciso de empréstimo no banco, e ele é a mesma coisa, tipo assim, ó, quando você vai fazer um financiamento numa loja, por exemplo, né? Ou na Caixa, para fazer um financiamento habitacional, uma coisa que eles avaliam é a sua capacidade de pagamento. E a sua capacidade de pagamento, né, ela está atrelada à quantidade de renda sua que está comprometida, né, com dívidas, né? Se você tem muita dívida, então diminui a sua capacidade de pagamento, certo? Então, por exemplo, na Caixa, por exemplo, você vai fazer um financiamento de casa, né, você tem que ter pelo menos 30% disponível, né, da sua renda. Não, você já tem financiamento com carro, tem dívida de banco, tem outras coisas, e isso compromete 80%, 90% da sua renda. Dificilmente a Caixa vai aprovar o seu financiamento, tá? E com as empresas, a mesma coisa. Se eu vou emprestar dinheiro para uma empresa que deve, tipo assim, 2, 3 meses de faturamento, você entendeu? Tudo no curto prazo, é complicado, né? Porque a chance de eu não receber é muito grande, certo? Como a gente tem a subavaliação, que é o valor baixo, nós podemos ter também uma superavaliação, né? Ou seja, aumentar o passivo, né? Entendeu? Então, eu posso ter aí uma fraude de aumento de passivo. Para que serve isso, né? Quando eu tenho um aumento de passivo, eu aumento o capital de terceiros ali, né? Visando prejudicar o quê? Credores e sócios com intenção pseudo-ruinosa, né? O que é isso? Por exemplo, se alguém está liquidando minha empresa por alguma coisa, né? Então vai avaliar quanto vale a empresa, ele vai avaliar abaixo, né? Tipo assim, às vezes ele pode entender que não é interessante, ou se um sócio, como eu já comentei, se um sócio quer sair da empresa, se eu aumento as dívidas artificialmente, então teoricamente ele vai receber menos pela parte dele na empresa, você entendeu? Então tudo isso afeta, né? Tá? Por exemplo, o que pode, uma das situações que pode ocasionar isso é aparecimento de juros falsos em virtude de falsas dívidas. Então, se eu invento uma dívida, um empréstimo financeiro, empréstimo bancário, né, tá? Eu estou aí criando dívidas para a empresa, né, que não existe na verdade, e quem olha o balanço vai achar que a empresa tem menos liquidez, tem menos recursos, né? Ou seja, que tem um patrimônio líquido menor, certo? Valores inventados, né, que são valores fictícios, né? São valores lançados lá sem qualquer substância, ou seja, eles não aconteceram, mas eu vou lançar lá e eles vão aparecer lá dentro, tá? E isso vai também, né, diminuir a liquidez da empresa, tá? Em alguns cálculos, né, dizem que pode interferir no imposto de renda, tudo, entendeu? Porque se eu tenho dívida, se eu pago juros, esses juros aí são despesas, diminui o meu resultado. Se diminui o meu resultado, eu vou ter menos imposto de renda a pagar, certo? Valores ocultos, ou seja, que eu não vou demonstrar lá, né? É a mesma situação da subavaliação, por quê? Porque uma eu diminuo o valor, a outra eu escondo o valor, tá? Então beneficia a situação da empresa, né? Financeira dela, visando também omitir compras realizados e por conseguir atingir o grupo de resultados, afetando também o cálculo do imposto de renda, tá? Simulação, né? Classificação errada das dívidas a curto prazo como sendo de longo prazo, né? E o que é o objetivo com isso? Também é melhorar a liquidez da empresa, tá? Dá a impressão de que a empresa não tem dívida para pagar no curto prazo, né? Tudo ou grande parte no longo prazo. Aí você compra a empresa, aí você vai ver, as suas dívidas não eram de 2, 3, 4, 5 anos, mas sim de 6 meses, 7 meses, tá? Então isso é complicado. Você imagina se você tiver uma dívida de cartão, né, para pagar em 24 meses, é uma coisa. Agora, se você tiver uma dívida, a mesma dívida, para pagar em 6 meses, aí já te sacrifica muito mais, né? Então, isso é a mesma coisa com a empresa, tá? Ok? Vamos lá. Dentro do programa de auditoria, né, do passivo circulante, né, a gente vai fazer a avaliação de algumas contas ali, né, que os grupos de contas principais, né? Por exemplo, a principal delas é fornecedores, né?
Então, nós temos que verificar se todas as aquisições a prazo foram contabilizadas, né? Então, o que que a gente vai pegar? Vai precisar pegar a relação de fornecedores, as notas fiscais, duplicatas, né? Então, você vai pegar uma nota fiscal e vai ver se ela tem uma duplicata ou se foi compra à vista. Às vezes está lá a nota fiscal que foi compra à vista e foi lançada a prazo, tá? Quer dizer, eu estou inventando dívida, né? Tá? Ou o contrário, eu posso, de repente, uma nota que foi à vista, a prazo, quer dizer, e lançar ela à vista, como se não tivesse a dívida, tá? Ou eu pego lá do fornecedor uma relação de 10 notas e foram lançadas 7, 8, né? Faltam notas a serem lançadas. Ou o contrário, né? Era para ter 10 e tem 12, 13 notas. Às vezes tem nota lançada duplicada, você entendeu? Então, depende muito do intuito de quem está fraudando, né? Se ele quer diminuir o patrimônio da empresa, né, por algum motivo aí, escuso, né? Ou se ele quer melhorar o patrimônio da empresa, tá? Também verificar se as obrigações foram reconhecidas mediante passagem de propriedade do bem, ou seja, em seu recebimento, né? O que que é isso? Eu tenho uma nota fiscal que foi lançada, né? E essa nota tem o aceite, tem o recebido, né? O material que foi recebido ou não, né? Ah, não, é uma nota fiscal ainda que vai chegar. Se o material não chegou. Se o material não chegou, eu não tenho que lançar a nota fiscal, certo? Ah, não, professor, mas aqui agora a gente já, normalmente a gente faz isso porque as notas é tudo eletrônica, né? Então, quando o caminhão sai lá de São Paulo, a gente já recebe a nota aqui. Aí a gente pega e lança ela já para adiantar serviço. Tá, beleza, né? Tá adiantando serviço, só que você não sabe se essa nota fiscal, se esse material vai chegar, se vai chegar inteiro, se vai chegar tudo, se está correto, né? E aí você vai dar recebimento. Ah, beleza, você deu o recebimento aqui, aí de repente você faz uma DCTF aí, você faz uma DIE, faz tudo aí, informa que você recebeu essa nota, só que na verdade não chegou. Aí a Cefaz pode te autuar porque você recebeu uma nota que não passou lá na Secretaria da Fazenda. Aí depois, quando o caminhão vai passar depois, essa nota já foi recebida, você está passando de novo, ele vai achar que você está trazendo a mercadoria, duas mercadorias diferentes com a mesma nota, tá? Para pagar menos imposto. Então, só cria problema, né? Tá? Então, mas a ideia aí é o quê? Obter a confirmação de saldo, né? Para ver se os fornecedores realmente, né, entregaram, se foi recebido, se tudo aquilo que está registrado, se ele realmente é devido, né? Que a gente está falando em dívidas, né? Então eu preciso saber se realmente essas dívidas existem, certo? Verificar se todas as dívidas com o fornecedor foram registradas em sua integridade, né? Verificar se o valor da nota fiscal confere com o valor do pedido. Isso é uma das auditorias mais importantes, né? Porque aí você pode captar aí se teve até alguma fraude, né? De algum funcionário, você entendeu? No meio do caminho. Por quê? De repente, eu peço 100 unidades, né, no valor lá de R$ 1.000, de repente receberam aqui 80 unidades no valor de 1.200, você entendeu? Então, tudo isso pode ter impacto aí na empresa, certo? Né? E se eu não fizer uma auditoria em cima disso, eu não sei se pode acontecer um fraude ou não, tá? Verificar as contas do razão e comparar com a data do reconhecimento da obrigação, né? O que é isso aí, entendeu? É ver se as notas estão sendo lançadas dentro do mês de competência mesmo, né? De acordo com o recebimento delas, tá? A gente não lança a nota fiscal de acordo com a emissão da nota, pelo amor de Deus, tá? A gente lança a nota fiscal de acordo com o recebimento, tá? Às vezes a gente até lança ali, é uma nota de Imperatriz para Imperatriz mesmo, dificilmente chega aí no outro mês, né? Tá? Mas às vezes uma nota de São Paulo, uma nota do Recife, uma nota do Rio Grande do Sul, que demanda um pouco mais de tempo para chegar, né? E se essa nota é emitida no finalzinho do mês, tipo assim, lá no dia 28, 29, ou dia 25, né? Já tem que tomar cuidado. Por quê? Porque essa nota pode realmente só entrar na empresa no mês subsequente, tá? Então, ela tem que ser registrada de acordo com a competência, ou seja, de acordo com o momento em que
ocorre a sua entrada na empresa, daquela mercadoria, tá? E é a mesma coisa, de eu lançar uma nota fiscal, né? Eu lanço a nota fiscal quando eu emito ou quando a mercadoria sai da empresa, né? Você entendeu? É um cuidado que a gente tem que ter. Geralmente, essas notas fiscais que a gente emite, né? Ela tem prazo de validade, tudo, mas normalmente ela já sai no mesmo dia. Mas tem casos dela demorar 2, 3 dias, ou um cara ia sair, ou ia levar, e de repente não levei, entendeu? Então tem que ter esse cuidado aí para poder fazer esse acompanhamento, ok? Isso aí, gente, fala assim, professor, mas aí se o auditor pegar um erro desse aí, às vezes é um erro lá do ano passado, alguma coisa, né? De 6 meses atrás, não tem mais como corrigir. Sim, mas é uma questão da gente avaliar se os controles internos estão funcionando, né? Então, se eu vejo lá que teve há 6 meses atrás, 5, 4, 3 meses aconteceu isso, então nós tínhamos falhas de controle interno. Então, tem que se melhorar os controles internos, e isso que a auditoria faz, principalmente com a auditoria? Auditoria interna, né? Tem que acompanhar isso. A auditoria externa, de repente, vai emitir dentro do parecer, né? Uma nota sobre isso aí, né? Vai dizer lá que a empresa não estava respeitando o princípio da competência, né? Então, são situações que a gente tem que tomar cuidado, tá? Vamos lá. Aí a gente tem ainda, né, de fornecedor, temos os impostos, né, os impostos, por exemplo, de renda, né, então a gente vai ter que verificar se a despesa com o imposto de renda foi contabilizada no exercício social e que a empresa gerou o lucro mesmo, né, sempre de acordo com o período de competência, certo? Então, a gente vai verificar se o percentual, né, que algumas situações que a empresa pode fazer destinação, né, de parte do imposto que ela tem para pagar, né, se realmente está sendo feito corretamente, de acordo com a lei, entendeu? Vamos verificar os outros tributos, né, os outros impostos, ICMS, PIS, COFINS, né, vamos analisar os cumulativos ou os não cumulativos, se está sendo feitas as apropriações devidas, se está, vamos olhar aqui no ano passivo e tem que olhar também concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, os créditos que nós temos no ativo, né, no a recuperar. Então, a gente não dá para, a gente fala assim, vamos fazer análise de conta de ativo e conta de passivo, uma coisa é diferente da outra, não. Elas são totalmente interligadas, né? Quando a gente fala em balanço patrimonial, a gente envolve tudo, né? Tanto ativo, passivo, patrimônio líquido e também as contas de resultado, né? Certo? Ó, e dos impostos também, tá, gente? A gente tem que comparar se, por exemplo, o saldo de ICMS a pagar que eu tenho lá na minha conta do passivo, se ela bate com o ICMS a pagar que eu tenho lá no meu livro de saídas e entradas, né, de mercadorias, né, tá? Então, a gente tem que fazer esse confrontamento, né, que eu tenho que ter, eu não posso confiar na contabilidade cegamente, né, minha contabilidade, alguém ali dentro pode estar incorrendo em erros, né, entendeu? Certo? Ou em erro, né? Ou de repente mesmo até em fraude, né? Tá? Erro é uma coisa, fraude é bem pior, né? Vamos lá. Aí a gente também, dentro do passivo, né? Nós temos as contas de salários a pagar, né? Então a gente vai ver se o que está ali dentro, né? Salários a pagar, quando a gente olha para a conta de salários a pagar, a gente enxerga ali automaticamente o líquido do dolorite, né? Só que não é de um funcionário só, são de todos, né? Tá? Então a gente tem que acompanhar para ver se isso está condizente, está correto, né? Tá? Procedimento: analisar o saldo das contas, conferir a análise dos saldos das contas com razão geral da contabilidade, né?
E essa é uma conta que quando a gente faz conciliação dela, né, e o auditor também vai fazer, ela tem que zerar sempre, né? Todo mês ela zera. Mas por que que zera, professor? Porque eu fecho a folha no final do mês, né, no último dia útil do mês ali, o último dia do mês, e o saldo dessa conta salários a pagar é exatamente o que eu tenho que pagar da folha. Então, né, ela só não vai fechar se eu não pagar toda a folha, tá? Então, teoricamente, eu tenho que pagar. Se eu não pagar toda a folha, né, incorre em quê? Em que eu não estou cumprindo com a minha obrigação como empregador, tá? E estou deixando de algum compromisso aí para trás, tá? Certo? Aí a gente tem dentro de folha, né? A gente tem os descontos, né? Tá? INSS, FGTS, imposto de renda, né? Tínhamos antes também contribuição confederativa, contribuição sindical, né? Essas várias contribuições que eram criadas, né? Que agora a gente não tem mais, né? Porque depois que foi feita a reforma trabalhista, né? Determinou-se que esses descontos podem ocorrer, mas para ocorrerem eles têm que ter a anuência dos empregados, né? E antes era muito simples, né? Que os sindicatos simplesmente colocavam em convenção e as empresas iam lá, eram obrigadas a ir lá e descontar, né? E o funcionário poderia requerer isso de volta depois que descontasse, né? Tá? Eles falam assim, ah, tem até 10 dias, mas 10 dias depois que descontou, aí o cara tem que ir no sindicato atrás. Então, eles fazem o seguinte, ó, vem cá, eu vou pegar os seus 10 reais, se você quiser pegar de volta, você vai atrás de mim, tá? E nem todo mundo ia, né? Na verdade, a maioria não ia, tá? Esse negócio de contribuição sindical já deu muita briga. E bote briga nisso, tá? Gente, espera aí só um pouquinho. Deixa eu ver um negócio aqui, tá? Professor? Oi, alguém aí? Ele deu uma saidinha aí, rapidinho. Oh, Tô aqui. Oi, tá? Não, é que eu tô aqui e tá, começou a chuviscar aqui, eu tenho um negócio ali que não podia molhar, não. Aí não tá chovendo, não, né? Não é época mais, né? Vamos lá, quem queria falar comigo aí, estou aqui, Aqui disponível. tá muito calor. Aí tá o quê? Tá muito calor. Nossa, e aqui tá frio, viu? Frio assim, né? Tá fazendo assim uns 25 graus, 26 graus, assim, tranquilo. Dormindo de coberta aqui, sem ar nem nada. Se fosse eu, já Eita, tava embrulhada. eu tava com saudade disso. Vamos lá. Então, gente, como é que a gente faz para conferir isso? Simplesmente pega as folhas, né, e vai conferir, tá? E uma coisa importante, né, tem que saber como é que calcula, o auditor tem que ter um conhecimento de cálculo de folhas, entendeu? De alíquota, né, para ver se os cálculos estão corretos, tá? Os descontos, né, que estão sendo feitos em folha. Muitas vezes o auditor ele vai ver tudo que é descontado dos empregados, né, escolhe lá vários empregados aleatórios e vê os descontos que tem lá, se são descontos é, válidos, em que sentido? Tipo assim, ó, tá, você está aqui descontando aqui uma duplicata do empregado aqui. Tá, beleza. Com base em quê? Cadê a duplicata? Cadê a assinatura dele nesse documento, você entendeu? Eu estou descontando o adiantamento. Sim, cadê o vale que você deu o adiantamento para ele?
Ah, estou descontando o plano de saúde. Sim, cadê a relação do plano de saúde aí, onde ele assinou que ele faz parte, que ele está autorizando a descontar e tudo mais. Então, por isso que a gente, o pessoal de DP, tem que ser muito, muito chato com relação a isso, entendeu? Porque a contabilidade também, ela tem que confrontar isso, né? Na hora de fechar uma folha, fazer uma contabilização, fazer, peraí, você está descontando isso aqui? Você tem documento válido É, disso? professor. Oi? No caso, eu confiro folha, né? Hum. E a gente sempre tem que ver a relação entre os vales e o vale que está no sistema. Então, no caso, eu sempre olho a questão do vale sem ser o que está no sistema, o que está em papel, para confrontar com o sistema. Exatamente, entendeu? Porque de repente, e também tipo assim, né? Ver se de repente o vale daquela pessoa é dela mesma, né? Não é de outro, né? Que pode E ter. sem falar que às vezes pode ser que haja uma confusão e desconte o vale duas vezes, ou uma vez que já um vale que já foi pago, algo do tipo. Ou paga, ou cobra duas vezes, ou esquece de cobrar, você entendeu? Isso E aí. aí tem uma coisa que é muito, tem que ter muita atenção, é com relação à palavrinha homônimos, né? O que são homônimos? Pessoas que têm o mesmo nome. Sabe o José da Silva, tá? A Maria Santos, esses nomes mais comuns, né? Aí no Maranhão é mais tranquilo, né? Que o povo inventa tanta letra, né? Tanta consoante no nome, que para ser igual é difícil, tá? Mas acontece de ter, por exemplo, eu trabalhei num lugar, né? Num clube, em que o dono do bar cobrava o cara errado, porque tipo assim, tinha dois José Humberto de Souza, né? Um era todo certinho, o outro era todo bagunçado. Então, quando ele via as notinhas assinadas no bar, né, ele achava, né, ele não sabia qual que era, na verdade, eu acho que ele fazia, peraí, eu vou cobrar do certinho, né, porque ele é mais fácil, ele não percebeu o recibo, né, porque o outro era enrolado, entendeu? Então, tinha muito disso. Tinha dois conhecidos meus que um era Fábio Rodrigues da Silva, o outro era Fábio Renê da Silva. Só que eles abreviavam, né? Fábio R. da Silva, tá? Então já teve caso, né, de um que era certinho também, o outro era meio bagunçado, do banco cobrar coisa errada. O banco cobrar coisa errada, hein? Você entendeu? Tá? Ah, vilão Fábio R. da Silva e acha que é de um e é do outro, você entendeu? Então acontece muito, então tem que ter esse cuidado. E como que faz isso? O ideal nisso, quando o funcionário faz qualquer vale desse, alguma coisa, ele tem que assinar por extenso, tá? Não deixa, não aceita rubrica. Rubrica não é assinatura, tá? A assinatura é por extenso. E é ideal que no documento que o cara está assinando tenha algum outro documento dele, tipo assim, um CPF, um RG, alguma coisa assim, que você possa depois distinguir, né? Quando a gente tem esses casos de homônimos, tá? Certo? Outras obrigações que nós temos também, né, no passivo circulante, né, é contas a pagar, energia elétrica, essas várias despesas ali que não foram pagas, né, são a prazo, então gera essas obrigações, então a gente tem que ter cuidado, né, um cuidado muito grande tem que ter também, tá, é complicado, né, a gente sabe, mas é questão das contas de rescisão, tá? Conta de rescisão é uma conta muito fácil de ser fraudada, tá? Em que ponto? Porque muitas vezes a empresa e o funcionário tem aquela questão de fazer acordo, aquele negócio, né? Tá? E isso aí o que que incorre, né? Incorre às vezes, né? Como que eu contabilizo, né? Tipo assim, a empresa pagou o funcionário, pagou a multa, mas na hora da rescisão vai descontar dele, né? Tá? E aí, como é que faz isso? Como é que desconta isso, entendeu? Complicado, tem que tomar o maior cuidado nesse ponto aí, você entendeu? Conta na Porque, reta. não, a questão de coisa, né, de fazer acordo, né? Você faz acordo com a empresa, né? Aquela rescisão fraudulenta, vamos usar o termo, né? Onde você vai devolver a multa, né? Só que a empresa, o que ela faz? Ela vai descontar de você na hora da rescisão, né? Isso. Tá? E aí, como é que você contabiliza isso?
Como é que você contabiliza um dinheiro que não saiu, né? Entendeu? Então, são situações que a gente tem que ter o maior cuidado, tem que saber fazer, você entendeu? Ah, então não vamos fazer? Vamos. Só que ela tem que ser feita da maneira correta para não deixar falha, né? Por quê? Porque uma auditoria, numa hora dessa, uma auditoria pega isso aí e aí vai dizer que a empresa não está acompanhando, fazendo corretamente, né? Seguindo as normas, né? E normas trabalhistas, né? Já pensou? Tá? Então, eu já vi uma empresa uma vez que tudo que era isso, né? Ela tinha um caixa 2, né? Então, esses dinheiro tudo não entrava no caixa original da empresa. Entrava tudo no caixa 2, tá? Era uma forma que eles tinham de ter esses gastos por fora aí, você entendeu? Mas tem que ter cuidado, é muito bem feito, tá? Certo? Então, ó, essas outras contas que a gente tem, tudo, gente, a gente tem que ter documento para confrontar, tá? A gente tem que avaliar, tem que ir atrás e ver, você entendeu? Eu tenho uma conta de energia aqui de R$ 10.000, beleza, daí, deixa eu ver essa conta. Essa conta existe mesmo, essa dívida, a dívida é essa, né? Você entendeu? A gente pode ter algumas situações em que ah, as pessoas podem fraudar, né, e inventar ali uma despesa, entendeu? Né, botar no financeiro de repente uma duplicata para pagar, uma conta aí para pagar que não é da própria empresa, né? E como que o que que isso faz dentro da empresa, né? Como que a gente evita isso? Tem que ter controles financeiros, né? Os controles internos dentro do financeiro tem que ser muito bem estruturado para evitar que entre qualquer coisa assim, né? Aquela questão, né, de pagar juros sem ser necessário, ou deixar de cobrar algum juro, tudo isso, né, é controle interno, tá? Ah, não, então eu tenho um cliente aqui que ele é bom cliente e tal, como é que eu faço para ele, para não cobrar o juro dele, né? Aí vai de empresa para empresa, mas normalmente tem uma hierarquia, né? Geralmente, quem vai liberar a cobrança de juros ou não, né, é o gerente, entendeu? Ele tem autonomia para isso, né? Tá? É onde a gente entra lá naqueles controles internos, de segregação de funções, as autorizações, níveis de autorizações, né? Cada um pode fazer até um ponto, né? Não vai ter ninguém que faz tudo, entendeu? Tá? Até porque, imagine o seguinte, vamos pensar que uma pessoa que lança, né, ele não tem autorização mas também a pessoa que libera pagamento, ela não, a pessoa que libera pagamento, a ela não pode lançar, você entendeu? Por quê? Porque senão ela pode criar um pagamento, né? Então, fazer o lançamento ali e ir lá e autorizar o pagamento, né? Então, é a segregação de função. Cada um faz uma coisa para evitar que uma pessoa possa dominar de tal forma todo um processo e esse domínio desse processo ela incorra em fazer uma fraude e prejudicar a empresa, né? Que a gente já viu aí com exemplo de colegas aí, né? De empresas que quebram, entendeu? Com fraudes, tá? Seja lá nos recebimentos ou fraude com pagamento, né? Tá? Eu deixo de receber, né? Ou o que é para receber eu recebo por fora, ou um pagamento, ou invento uma dívida e a empresa paga uma dívida que não existe e por aí vai, você entendeu? Por exemplo, como é que a gente contabiliza uma despesa a prazo, né? Entendeu? Eu tenho que ter toda uma ordem de serviço, uma autorização, para confrontar se realmente essa despesa ocorreu ou não, tá? Eu não vou simplesmente sair pagando assim. Peraí, tá pagar isso aqui, não tá, pago, beleza. O que que é isso? No que foi feito, né? Cadê? Me mostra, né? Isso aí foi comprado um negócio assim. Peraí, não, não é assim não. A coisa tem que, como diz, a gente tem que ter um controle, viu, gente? Se não tiver controle a empresa, cara, vai ter fraude demais da conta, mas muito mesmo, porque as pessoas, elas são propensas, né, boa parte aí, né, a querer fraudar a empresa de modo a levar vantagem, tá? Então, nós temos que ter esse cuidado aí.
Aí a gente tem as provisões, né? As provisões não têm desembolso financeiro, né? Mas elas impactam aí dentro dos índices que a gente tem de liquidez, né? Que tipo assim, eu vou fazer provisão lá de férias, ou provisão 13º, então já são despesas, né, que ocorreram, que estou lançando elas, né, como obrigações que estão para vencer, que vão vencer, né, no curto prazo, né? Porque as férias eu tenho que pagar aí até o ano que vem, por exemplo, né? E eu tenho o 13º que eu geralmente eu fecho o balanço com o 13º zerado, né? Por quê? Porque eu já paguei, né? Tá? Então, como a gente vai fazer? Vai conferir o cálculo para construir cada provisão, né? A gente tem que analisar isso. E ver a natureza, cruzar saldo de razão, comparação do resultado, ver se tudo realmente certinho, né? Se isso já foi liquidado, essas férias, 13º ou não, tá? Então, não, ele tá aqui, cadê a provisão 13º? Não, já foi pago, beleza, cadê os comprovantes, né? Foi feita transferência, foi pago em dinheiro, como é que é? Tem o documento assinado, então a gente tem que ir atrás de tudo, tá? Vamos lá. Quando a gente fala, né, lá de fornecedores e contas a pagar, né, o importante, né, desse programa, né, é que determinar que as contas a pagar representam obrigações correntes devidamente autorizadas, ou seja, se eu devo, é porque realmente eu devo, tá? Não é porque alguém está inventando uma dívida para mim, não, tá? Se isso foi autorizado, se eu tenho documento, está tudo validado. Confronto, assim como a gente confronta a questão lá dos clientes, né, se realmente o cliente me deve, aqui é o contrário, né? Que eu quero saber se realmente a empresa vai estar devendo, né? Tá? A importância, né? As importâncias, os valores que estão incluídos na conta, se estão adequadamente classificados, né, de conformidade com os princípios de contabilidade, né? As contas a pagar, se elas incluem todas as obrigações correntes significativas, né? É uma coisa muito importante aqui, tá, gente? Tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente tem prestação do serviço, tá? Por quê, professor? Porque prestação de serviço, né, muitas vezes tem retenção na fonte, seja de IR, seja de PCC, né, que é PIS, COFINS, contribuição. No caso de Imperatriz, muitas empresas, quando tem prestação de serviço, já retém ISS, tá? Então, a gente tem que ver, não é simplesmente ter a dívida, eu tenho que ver de quem é a obrigação de recolher alguns tributos. Muitas vezes a minha empresa tem a obrigação de fazer esse recolhimento, tá? Imagina que não faça esse recolhimento, essa retenção, né? E deixo passar, e aí o cliente, o meu fornecedor, no caso, meu prestador de serviço, também não paga. A prefeitura, ela sabe que a dívida é do prestador de serviço, mas ela criou uma lei em que ela obrigou que a nossa empresa fizesse esse recolhimento, né, antecipado, tá? Aí ela pode vir e se fazer, não, peraí, quem está me devendo é você, tá? E aí obrigar a empresa a pagar por uma dívida porque o outro não pagou, certo? E a mesma coisa ao contrário, né? Se você é um prestador de serviço e uma empresa reteve de você um certo valor, seja de ISS, de imposto de renda, PIS, COFINS, né, em contribuição, uma regra importante. Exija que a empresa te envie o comprovante daquele recolhimento, tá? Exija. Ah, professor, mas eles não mandam. Você tem o direito de exigir. Sabe por quê? Porque para o fisco, quem deve é você. Ele gerou uma obrigação de retenção por parte do tomador de serviço, mas no final da história, quem deve é a sua empresa, porque você vai declarar que já foi retido, então você não vai pagar. Mas se o outro não paga, você fica devendo, tá? Então exija para comprovar, tá? Ok. Vamos lá. Dentro das obrigações sociais e outras obrigações, né, o grau de confiabilidade dos registros e saldos contados das obrigações sociais, né, se eles são adequados, as obrigações abrangem custos e despesas relativos ao período, né, se realmente está dentro do período, se é correto, se ocorreram mesmo, né,
Se todas as contingências e despesas futuras estimadas foram provisionadas, classificadas e descritas de acordo, né, com os princípios de contabilidade, consistentemente aplicados, tá? Então, a gente fala assim, mas isso é muito simples. Sim, mas você imagina você pegar uma empresa que movimenta 10, 20 milhões aí, entendeu? E são vários as situações que ocorrem que você tem que ter essa atenção, tem que ter esse cuidado, tá? Então, você tem que analisar, porque as fraudes, né, ocorrem a todo momento e por várias situações, por vários motivos que levam as pessoas a fazerem essas fraudes, tá? Ok? Vamos lá, então. Auditoria das contas do passivo não circulante, né? O não circulante é o nosso passivo a longo prazo, né? Tá? Então, dentro dos objetivos do auditor, né, ao verificar esse grupo de contas, né, nós temos aí que ele tem que verificar se existe controle interno satisfatório sobre o não circulante, para saber o que é curto prazo, o que é longo prazo, se foi lançado corretamente ou não, você entendeu? Se está sendo feito as transferências, né, no final do balanço, do período, né, quando a gente fecha o balanço. O que são as transferências? Tá, eu fechei o balanço de 2018, né, então eu devia lá, vamos por 40 parcelas, né, de um financiamento, tá? Quando eu fecho o balanço de 2019, então eu vou ter que migrar daquelas 40 parcelas que eu devia, né, agora eu vou migrar 12 para o curto prazo, então vou ficar somente 28, né? Então tem que ver se essas regrinhas tão simples que estão sendo seguidas, né? Porque às vezes tem pessoas lá que não tá nem aí, fala, não, isso deixa lá, tanto faz, né? Vai pagar de todo jeito, mas não. O não registro disso no curto prazo implica naquela questão que a gente já falou, né? De demonstrar índices, né? De desempenho da empresa, né? Que não condizem com a realidade, né? Está dizendo ali que eu tenho menos obrigações no curto prazo e mais no longo prazo, e na verdade não é o que ocorre, né? Tem uma parte das obrigações de longo prazo que na verdade ela já é de curto prazo, tá? Então, né, determinar a razoabilidade e a propriedade do passivo registrado, ou seja, ver se aquilo que está ali se realmente tem uma coisa interessante quando a gente mexe com construtora, por exemplo, né? Dentro do nosso passivo não circulante, que é o passivo de longo prazo, a nossa dívida de longo prazo, a gente vai ter ali receitas, né? Professor, mas receita lá dentro, né, do passivo, né? Isso é meio louco, né? Não, não é louco, não, né? Porque a receita só pode ocorrer mediante ou a prestação de serviço, né? Ou a transferência de propriedade do que você está vendendo, certo? Então, por exemplo, quando você vende um imóvel na planta, por exemplo, você já está recebendo ele, né? Na prática, você ainda não entregou ele. Então, se você não entregou, você está recebendo um adiantamento. E todo adiantamento que a empresa recebe, ela é uma dívida. Por que é uma dívida? Porque eu estou criando a obrigação de entregar alguma coisa, certo? É uma dívida que eu tenho que pagar não financeiramente, mas com algum bem, tá? Então, toda vez que eu pago, que eu recebo algum adiantamento de algum cliente, eu vou registrar esse adiantamento aonde? No passivo. Por quê? Porque eu estou registrando uma obrigação. Ele me deu dinheiro, agora eu tenho a obrigação de entregar alguma coisa para ele. Isso aí, por exemplo, é muito simples. Você, por exemplo, uma ideia, você vai numa costureira, né? Ela vai te fazer uma roupa lá, ela te pede metade adiantado, né? Ou seja, você deu ali, a roupa custava R$ 500, você deu ali para ela 250, então nada mais é a partir daquele momento, quem te deve é ela, porque você adiantou um dinheiro para ela e agora ela tem a obrigação de te entregar a sua roupa, certo? Então a gente registra todo adiantamento que a gente recebe de cliente, a gente registra no passivo, tá? É a mesma coisa, quando nós adiantamos um dinheiro para o nosso fornecedor, né, nós temos o direito de receber dele. Então, o adiantamento a fornecedor, nós registramos ele aonde? No ativo. Então, porque é um direito. Então, aqui, quando o direito é do outro, se torna uma obrigação minha. Então, se torna um passivo, tá? Ok?
Vamos lá, certificar isso que todo passivo foi registrado, ou seja, que não há nem algum item do passivo sem registro, determinar se os itens do passivo são corretamente apresentados nas demonstrações financeiras, certo? Tanto no DRE, DRE não, dentro do balanço, né? Como quando a gente vai montar uma DFC, se isso está adequadamente dentro da DFC, né? Dentro da LPA e por aí vai, tá bom? Vamos lá. E quando a gente faz, essa aqui é muito perigosa, né? Que são as contas de empréstimo e financiamentos, né? Tanto no curto como no longo prazo, né? Nós temos que determinar aí com a auditoria, ver se as obrigações foram devidamente autorizadas e apropriadamente classificadas, descritas nas demonstrações financeiras, tá? Uma coisa importantíssima, né, que a gente tem que fazer é saber, muitas empresas não sabem quanto pagam de empréstimo e financiamento, se o que o banco está cobrando, se é correto ou não, tá? Não sei se vocês têm esse conhecimento. Tem empresas especializadas em fazer uma varredura dentro desses empréstimos, né, dos financiamentos que a empresa paga, faz com o banco, para ver se o que pagou, se está adequadamente, se está correto ou não. Já vi um caso, né, na pós, que o professor passou, que a diferença entre o que o banco tinha cobrado e o que a empresa devia era em torno de 750 mil reais, tá? Ou seja, de tudo aquelas taxinhas, aqueles juros, aquelas coisas ali que muitas vezes a gente não entende e acha que está certo, o banco estava cobrando, né? Tinha cobrado da empresa, né? Não é em um só financiamento, são em vários, né? Várias cartas, vários documentos de crédito, né? Vários, mas no total tinha dado 750 mil reais que a empresa tinha pago a mais, tá? Então, é quase 1 milhão, tá? E o banco põe, e às vezes, aquela história, né? Vai que cola, né? E como muitas empresas não têm pessoal capacitado e não se preocupa com isso, deixa acontecer, né? E aí acaba pagando, acha que isso está certo, né? É uma situação que acontece muito, 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 eu já vi, né? Aí ele sempre é um erro de sistema, tá? É cobrar a parcela em duplicidade, tá? Cobra uma parcela, de repente lá no mês do mês, cobra essa parcela novamente, tá? É caixão, tá? Tem muito, muito mesmo, muitas vezes que acontece isso aí. E, como diz, as empresas não se dão conta, não, às vezes, se eu não tiver, vamos lá, se eu não tiver controle interno, tá? Eu vou pagar por isso, tá? E, professor, como é que a gente faz para saber? Simples, né? Essa questão de pagar a coisa a mais. Simples, você quando fizer um financiamento, você destrincha ele. Se você não sabe, leva para alguém o que que eu vou pagar aqui, quanto vai efetivamente me custar esse financiamento, tá? O que eu tenho que pagar de parcela? Qual que é a correção? E aí, tenta traduzir isso para uma linguagem que você compreenda, né? Que você vai entender, tá? Certo? Então, ó, vamos lá. Também, verificar se os passivos estão registrados corretamente, né? Se os encargos, ou seja, os juros, as taxas, tudo que o banco cobra, né, estão de acordo com o princípio de contabilidade, né? Se a contabilização dos encargos é feita corretamente, consistentemente, né? E se as demonstrações financeiras incluem informações adequadas sobre cláusulas restritivas e encargos, ativos calcionados, essas coisas. O que é isso? Cláusulas restritivas, tipo assim, por exemplo, quando você compra um carro e esse carro tem alienação fiduciária, você tem ele, tudo, você é dono, né, tem a posse dele, mas você efetivamente não tem a propriedade, né? Por quê? Porque ele não é seu, ele é do banco. Você está usando, né? Até você acabar de pagar ele, tá? Tem alguns itens, por exemplo, que você faz em financiamento, isso ocorre também, fica alienado, né? Ou você faz um empréstimo, né? E você dá um bem em garantia, né? Com garantia. Então, são várias situações, né? Que a gente tem que ver. Quando se vê essas questões de empréstimo e de financiamento, não é simplesmente ver se o valor recebeu bonitinho, se o contrato não. Eu tenho que analisar para ver se
eu tenho ativos que estão envolvidos nessa parada aí, você entendeu? E isso tem que aparecer onde? Vai aparecer lá nas notas explicativas, né? Que a empresa, de repente, fez um investimento lá de 10 milhões, 20 milhões, né? Conseguiu um financiamento, dando em garantia, sei lá, o seu prédio ou alguma coisa assim. Então, tipo assim, né? Se a empresa amanhã ou depois precisar fazer uma hipoteca desse prédio como forma de levantar dinheiro, ela já não vai estar impedida, porque esse prédio, esse bem, no caso, ele vai estar alienado com outra pessoa, né? Com outra pessoa jurídica ou com uma pessoa física até, você entendeu? Por quê? Porque ele já deu isso em garantia. Então, eu não posso alienar isso ou hipotecar isso, porque hipotecar, na verdade, é fazer um empréstimo dando ele em garantia, né? Certo? Ok? Gente, com relação ao nosso ativo, né? Perdão, nosso passivo, né? Os cuidados que nós temos que ter é esse, ok? Eu preparei aqui para nós, né, um Kahoot para a gente se divertir um pouco, tá? Só que é o seguinte, esse Kahoot vai valer 500 pontos, tá? Professor, vai valer para quem fazer mais? Não, vai valer para todo mundo. Então, esse Kahoot, essa pontuação vai ser dividida pelos acertos, tá? Ok? Então, eu quero que vocês sejam assertivos, tá? Vocês têm uma atividade também lá no portal. Essa atividade lá no portal, ela vale 500 pontos, tá? Eu quero uma coisa pessoal lá, tá? Eu tenho muito Ctrl+C, Ctrl+V aí nessas dissertativas. Eu vou começar a desconsiderar. Vou começar a desconsiderar, você já sabe, né? Ah, porque eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, o professor, eu acho que identificou isso ali, tá? Ok? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui.